começar esse debate aqui trocando, né? Porque cada um deu o seu destaque e tudo mais. Eu tenho um amigo que torceu muito para esse acordo não dar certo. Ele não é flamenguista. Imagino. Ele é torcedor do Corinthians. E não era pela questão emocional do corintiano, que daqui a pouco a gente fala. Era porque, na visão dele, o Tite no Flamengo representa o risco de dar um encaixe que a gente só viu com o Jorge Jesus e com o Dorival. Dá pra colocar o Dorival também, mas assim, daquele jeito de rolo compressor. O que muita gente teme. Vocês acham que é isso? O Tite representa isso? Esse acordo tem essa capacidade? Boa pergunta. Ou esses problemas crônicos que a gente já viu o Flamengo ter, do ponto de vista de organização, de mudança, de ambiente efervescente, podem fazer, inclusive, o Tite fracassar lá? Não, assim, acho que tem. Seu amigo aí Esse temor é real? eu acho que existe. E é o que o torcedor do Flamengo espera que aconteça realmente. A diretoria agora, o contratá-lo e tal. Se vai acontecer ou não, vamos aguardar. Mas acho que ambiente ruim, perturbado, atrapalhando o Flamengo, isso não vai ter, não. Ele vai ter um baita de um técnico com a condição, a estrutura, óbvio. O Flamengo tem toda a estrutura, mas também a condição financeira, inclusive, de contratar as pessoas certas. Por isso que eu falo assim, tem 12 jogos aí para fechar o ano e aí pensar. A gente fala, o Tite falou que não ia trabalhar, etc. Pô, ontem eu fiquei sabendo, eu tinha muita curiosidade. Parece que aquela declaração dele no podcast é de agosto de 22, é antes da Copa. Como ele já sabia que terminada a Copa, ganhando ou perdendo, ele não iria ficar na seleção, ele disse que ia ficar, não trabalharia esse ano, etc. e tal. E agora o corintiano, principalmente, está usando muito isso aí para dizer, que ele fala, né, pode me chamar de isso ou daquilo. Mentiroso. De mentiroso e tal. Cara, nós já estamos em outubro, ele não voltou em fevereiro para outro time, nem agora no meio do ano que aconteceram as mudanças. Só que agora eu acho que é um momento legal, já ficou 10 meses, já foi quase o ano sabático que ele queria. E tem que vir mesmo, assim como o Mano está vindo agora pro Corinthians, para acertar o ano que vem. O Tite não veio para fazer mais nada esse ano, a não ser confirmar o Flamengo ali entre os 4 e tal, para Libertadores, mas não vejo, ainda mais agora, empatou de novo, o Botafogo ganhou e tal, não está fácil de pensar em Campeonato Brasileiro, não, é pensar para o ano que vem. A possibilidade é grande, repito, de que a coisa dê muito certo, sim. Eu acho que sim, ainda mais com a grana que tem o Flamengo, para contratações corretas e tudo. A gente se lembra, assim, início do trabalho no Corinthians não foi bom, mas era outra época, outro elenco, outro time. Aí depois, tanto é que ele é muito grato ao Andrés por ter mantido, né, quando ele perde lá pro Tolima, ia cair, etc. Mas era outro time, outra coisa, diferente desse Flamengo que ele pega agora. Mas depois engrenou e aí vieram os títulos e tal. No Flamengo, eu acho que isso pode acontecer muito mais rapidamente com o Tite. Assim como aconteceu com a seleção, quando ele pega do Dunga. Você lembra daquela sequência, o Brasil era 6º colocado, todo mundo já meio preocupado, será que o Brasil não vai para a próxima Copa e tal? E ele dá uma arrancada para o primeiro lugar, termina muito bem as eliminatórias. Ele pode fazer uma sequência muito boa com esse Flamengo, sim. É que para mim, Pascoal, o que a chegada do Tite traz a gente só sabe, é muito fácil, engenheiro de obra pronta, a história ser contada de trás para frente não rola. Eu vou jogar para você, Pascoalzinho, fique absolutamente à vontade para entrar, que assim, para mim, impacto no momento do anúncio, de você falar assim, o que vai ser só ele e o Jorge Jesus, ele mais, inclusive. Porque o Jorge Jesus, embora respeitado, não era todo mundo que falava vai dar certo, não vai. Tinha o componente de ser um dos primeiros portugueses vindo. Tinha incerteza. Assim, não era, vai dar certo. O São Paulo tinha um respeito com a parte tática, o conhecimento de futebol, mas todo mundo sempre fala, esse cara aí dá trabalho, ele teve dificuldade na seleção da gente. Tinha muito mas. Porém, o Tite me parece, no momento do anúncio, aquele em que quando você vê sendo formalizado, você fala, esse encaixe é grandioso. De um time rico, de um time com nomes, numa fase difícil não só de momento, de individualidades. O que vai acontecer com todo mundo? Vai ficar todo mundo? Vai sair? Vai ter uma... Tem muitos contratos Exato. acabando, né? É uma transição, mas vem no fim do ano, vai ter até tempo para fazer essa transição assim, de fim de ano para começar 24. Você vê dessa forma? De ser no momento do anúncio a combinação mais poderosa? Nós temos que dividir isso em tópicos, né? Sim. Porque não é só um fato, né? O fato da chegada do Tite é um impacto positivo. O Tite é maior, em termos de títulos de grandeza, do que quase todos os jogadores do Flamengo. O Tite impõe respeito. Né? O Tite, primeiro, ele impõe respeito porque ele respeita. Ele impõe respeito pela autoridade. Ele se impõe como treinador pela qualidade do trabalho e pelo aquilo que ele imagina do futebol. E isso é muito positivo. Porque o Flamengo teve 2 treinadores anteriores. Um treinador, Vitor Pereira, né, que só fez lambança. Vitor Pereira só fez atrapalhada. Aí vem Sampaoli. Gestão zero de elenco. Zero gestão, não falava com ninguém. Fazia o que ele queria e não falava para ninguém. Pascoal, modelo que não deu, não virou. Pascoal, E não virou na Argentina. Pascoal. Diga. Fala assim. Pra te ajudar aí. Bota nesse bolo aí, Paulo Souza e Domenech também, por favor. Não. Aí nós vamos voltar para a temporada passada. O Paulo Souza o Domenech também. O Domenech, quando veio para substituir um treinador que teve mais títulos que derrotas,
Porque o Jorge Jesus teve 4 derrotas e 5 títulos. Sim, sim. Então, não, mas o Domenech Torrent tinha dúvida porque era a grife dele era ter sido auxiliar do Guardiola. Isso. Né? Mas não quando era... o Jorge Jesus foi contratado, o Jorge Jesus não era o primeiro nome que foi Sim, buscado pelo Flamengo. Não, eu lembro. Na época a gente morava no Rio de Janeiro. Isso. E a gente lembra que tinha muita gente falando, o que era até desrespeitado do ambiente. Perfeito. E eu tô aqui com o Zinco para me ajudar, porque o Zinco conhece muito bem o vestiário e sabe, quando chega um treinador da grandeza do Tite, os caras falam, opa. Tá, o cara chegou. O Lauzinho concordou. O cara se impõe pelo respeito. O cara chegou, opa, é o Tite, entendeu? Os caras respeitam. Ele vai conseguir recuperar todos os jogadores do Flamengo? Eu acredito que não. Porque só tem mais 12 rodadas, talvez todos eles não consigam se empenhar e demonstrar que dá para fazer o que o treinador precisa. E ele chega na hora certa. Por que ele chega na hora certa? Outra vez vou me socorrer do Zinho. Por quê? Porque agora, nesse momento, final de setembro, começo de outubro, é que as contratações são feitas. Os clubes não deixam para contratar em dezembro e novembro. As contratações geralmente são feitas agora. Para quê? Para que elas tenham tempo de maturação de conversa e maturação de chegada. Então é assim que se faz no futebol. E o Flamengo age corretamente. Acerta o nome do treinador e com ele vai ser feita a reformulação do elenco do Flamengo, que muita gente pede. Vão sair todos os jogadores? Não. O Flamengo vai trocar 4, 5 jogadores no máximo, mas vai trazer outras peças com qualidade suficiente, melhores até do que aqueles que vão sair. Então eu vejo tudo certo, cada coisa se encaixando. E isso, para o torcedor do Corinthians, o que é? Poxa, o Tite vai fazer o mesmo que ele fez com a gente ser campeão do mundo, sendo o Flamengo? Não sei. A história vai ser contada. Mas no Corinthians ele conseguiu. Com o encaixe dos jogadores, com o encaixe do trabalho e com a presença dele, que é fundamental. Eu acho que, Ozinho, se ele começar a mexer agora, contratar os caras de maneira correta, quando chegar em janeiro, o Flamengo está com um time daquele modelo impactante. Um beijo pro nosso capita, Fábio Luciano, tá nos assistindo, tá aqui me mandando aqui, que eu tô muito elétrico com esse whey também. Esse whey aí tem gasolina no meio. Ótimo. Capita é demais, capita é demais, capita é demais. Olha só, eu não gosto muito não, tá, o Felipe Mota? Não gosto muito não, porque ele discorda de mim toda hora, mas eu vou ter que concordar com ele. Vou ter que concordar Obrigado, isso me ajuda muito. Vou ter que assinar aí embaixo tudo que ele falou dessa coisa. Eu fui muito crítico à diretoria do Flamengo durante todo o ano. Acho que aquele movimento, tenho certeza, que aquele movimento lá atrás de mandar embora o Dorival, campeão da Libertadores, campeão da Copa do Brasil, para trazer o Vitor Pereira, nada contra, bom treinador, acho que fez até um trabalho bom no Corinthians, pelo que ele tinha, ele conseguiu classificar o Corinthians para a Libertadores, mas o movimento de saída dele do Corinthians não foi legal, mas aí é uma vida particular, ele que decide isso. Mas eu quero dizer o seguinte, o Flamengo, e eu critiquei e continuei criticando ao longo da temporada a diretoria do Flamengo, porque você está tirando o treinador campeão para pegar quem foi o vice dele. Né? Por causa de 45 minutos que o Corinthians jogou melhor que o Flamengo. Então faltou uma análise macro. Foi uma análise muito de um jogo, de um momento. E de uma reta final de campeonato que o Flamengo já estava classificado para tudo, para todas as competições do ano seguinte. E com esse movimento, todas essas competições que o Flamengo estava classificado, o Flamengo conseguiu perder todas. Todas. Eu acho que foi muito por esse movimento e as escolhas depois. Né? E fui muito crítico. Mas eu tenho que vir aqui agora e dizer que a diretoria acaba tentando salvar esse ano de decisões por uma decisão muito acertada de convencer e trazer o Tite ainda esse ano. Sim, com isso você está falando que eu não tenho bolinha de cristal, eu não sei o que vai acontecer no ano que vem. Primeiro o Tite tem que, nesses 12 jogos, levar o Flamengo a estar, pelo menos no G6, para disputar a Libertadores do ano que vem, para aí ter essa montagem toda que o Pascoal falou, mas o movimento agora sim é acertado, já que sai o Sampaoli, que ele mesmo falou que não conseguiu tirar o melhor dos jogadores e os jogadores não conseguiram tirar o melhor dele. Então ele mesmo se demitiu quando ele fez essa colocação no vestiário para os atletas. É fala dele, do Sampaoli. Então a diretoria, eu acho que faz o primeiro grande acerto do ano. Trazer um treinador, convencê-lo, o diálogo foi maravilhoso, o Braz falou isso, parabéns Landim, parabéns Marcos Braz. Quando faz as coisas legais, na minha opinião, eu estou aqui para elogiar. Não tenho nada contra, pelo contrário. Torço pelo sucesso de vocês, que vocês façam o melhor, como vocês fizeram. Desde 2019 para cá, esse time é vitorioso pelo trabalho de vocês. Mas esse ano eu critiquei vocês porque vocês erraram. E a minha função aqui é falar. E eu falei que vocês erraram e agora eu estou aqui elogiando. Muito boa contratação e com um tempo para ser planejado o ano seguinte, como o Pascoal falou. O Tite vai estar montando o time, organizando o time que está ali, é esse elenco, mas já trabalhando com a comissão, com a diretoria, com a comissão técnica, quem fica, quem não fica, quais as posições que ele precisa para o ano seguinte, né? Aproveitando essa ótima administração financeira dessa diretoria, o Flamengo tem condições de buscar no mercado aquilo que ele precisar e montar um elenco ainda melhor. E com o trabalho do Tite, tem uma perspectiva assim do que o Mauro Naves falou. Ser um ano novamente vitorioso, o próximo ano. O Campeonato Brasileiro, o Tite, eu sei que ele vai colocar na mente dos caras que ainda dá, vamos trabalhar, vamos fazer a nossa parte, tá muito distante, é muito difícil, né? Ainda mais o Botafogo agora com o Lúcio Flávio. Então, assim, acho que é muito da minha parte fazer essa colocação de elogio à diretoria. O resultado lá no final não sabemos, mas que o movimento, na minha opinião, é acertado e num momento muito bom para começar o ano já com o elenco e com a comissão técnica, diferente do que foi o ano passado, que terminou o ano sem treinador, o treinador só assumiu no dia 1º de janeiro, o elenco todo já treinando desde dezembro, porque foi época de Copa do Mundo, e essa preparação foi horrível.
Então eles corrigem o que erraram no final do ano passado.